Hello, boys and girls, galerinha do terceiro ano. This is Teacher Leo para mais uma aula de Geography. Como é que vocês estão, galerinha, terceiro ano? Everybody's okay? Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, muito interessante, que é Waste Management. Okay? Waste, né? Tudo que é jogado fora, tudo que é desperdiçado, tudo que não interessa para a gente. A gente resume isso em uma palavra só, no português, né? A gente chama de lixo. Né? E a gente, mas a aula da gente não vai ser só sobre o lixo, né? Vai ser sobre waste management, né? Porque o lixo, ele traz muitos problemas, mas ele também traz muitas soluções, tá certo? Tudo na vida, né? Dizem assim que tudo na vida, quando se fecha uma porta, se abrem janelas, né? E com waste management não seria diferente. Ok, boys and girls, então vamos lá. Let's go for a ride. Ok? Então, what is waste disposal? Né? Waste, a gente já associando waste. A palavra waste, ela originariamente, ela significa desperdício, significa aquilo que não interessa mais a gente. O lixo. Lixo é exatamente isso, aquilo que a gente tem dentro de casa. Ah, não quero isso daqui mais não. E descarta, né? Disposal é descartar. Então, o que é descarte do lixo? Né? O problema não é o lixo em si, é da forma que a gente descarta o lixo. E a gente vai aprender sobre isso aqui e agora. Vamos lá. Be it used plastic bag, broken glass, obsolete cell phone, or used battery cells, they are all used products that require appropriate disposal to limit their harm to the environment, né? Então, de cara logo aqui, né, ele usa alguns exemplos aqui, ele usa sacos plásticos, vidro quebrado, um celular que não tem mais serventia, né? Pilhas também que já não tem mais serventia, né? São todos esses, né, materiais que a gente descarta, que a gente joga fora, tá certo? Mas que causam um dano terrível ao meio ambiente, certo? É importante já de cara a gente já ter consciência disso. Waste disposal is therefore a systematic action for managing waste from its origin to its final disposal. Okay? Então, desperdício, né? Aliás, descarte do lixo, tá certo? É uma ação sistemática, né, de gerenciar, de como é que a gente gerencia, né, esses produtos, essas coisas que a gente consome, tá certo? Até o seu descarte final. A gente tem que começar a desenvolver, a gente não tem isso bem desenvolvido na nossa sociedade. Quando eu digo na nossa sociedade, eu digo principalmente a sociedade brasileira, de uma maneira geral, a maioria dos países do mundo não trabalha isso com os seus alunos, não trabalha isso na sua sociedade, com as suas crianças, e no Brasil também, tá certo? A gente começa aos pouquinhos a desenvolver isso. Se eu vou comprar isso, eu já tenho que ter a consciência de como eu vou descartar. Porque quase tudo que a gente compra hoje em dia é descartável, né? Cuidado com o conceito da palavra descartável, é algo que a gente usa e automaticamente já joga fora, como, por exemplo, um copo plástico, né? Na verdade, quase tudo, eu diria tudo ou quase tudo que a gente consome, que a gente compra, em algum momento ele vai ser descartado. E no momento que ele é descartado, a gente tem que pensar nisso daí, como é que isso vai ser descartado, né? Então, eu vou, por exemplo, usar um exemplo, muita gente diz assim, ah, não, professor, mas um imóvel não é descartável, um carro não é descartável. Só que são bens de bem mais longa duração, mas em algum momento aquela coisa vai ter que ser descartada. Nem que seja um descarte de uma pessoa para outra. Não é verdade? Você constrói uma casa, você compra um apartamento. Em algum momento você vai se desfazer desse imóvel. Então, a forma de descarte. A gente não se preocupa tanto com isso porque a gente descarta dando a outra pessoa, né? É como, por exemplo, você tem um computador quebrado. Tá? Computador quebrado tem bateria,
Tem uma série de componentes que se vai direto para o meio ambiente e vai causar um dano razoável. Mas se você pega esse computador quebrado e dá a alguém que precisa, esse alguém conserta e reutiliza, a sua consciência ficou tranquila. Opa, aquilo que eu usei não foi descartado. Imóvel funciona dessa forma, né? Você vendeu para alguém, você fica com consciência tranquila. Carro você vendeu para alguém, ficou com consciência tranquila. No entanto, vai ter um momento que aquele bem vai ter que ser descartado, você vai ter que ser destruído e vai ter que voltar para o meio ambiente. Então, a gente tem que pensar, a gente tem que, pelo menos para vocês third graders, vocês são muito pequenininhos, mas pelo menos desenvolver essa consciência. Nosso trabalho hoje é só desenvolver essa consciência, tá certo? Então, vamos lá. Bom, eu ia falar só da questão do imóvel, né, que tem o desperdício ali no processo de construção, tem a questão do desperdício do material, né, porque todo imóvel, quando você compra, ele tem algum desperdício. O que é que acontece? É algo também que é para a gente pensar com desperdício de material de construção, que é algo que é muito danoso. Não só do ponto de vista do desperdício dele, mas também da produção desse material, né? Por exemplo, o tijolo, ele é altamente poluente, né? Ele é altamente danoso ao meio ambiente. Esse tijolo que a gente usa, a maioria aí como é que chama? A fábrica de tijolo é um nomezinho, olaria. A maioria das olarias usam aí a energia do carvão mineral, no carvão vegetal para a produção de tijolo. Então, algo também que a gente tem que desenvolver a consciência, mas aí já é um outro braço, né? A gente está falando hoje aqui de desperdício. It includes incineration, burning, burial, landfill sites, discharge at sea, lake, river, and recycling. Então, várias formas disso daí ser desperdiçado, disso de ser descartado, né? Pode ser através da incineração ou queima, pode ser através do enterrar em landfill, né, no lixão. Landfill, a gente é o famoso lixão. Vocês são pequenininhos, vocês não vão lembrar, mas Olinda teve um momento aí de ter um lixão. O lixão, o famoso lixão de Olinda, que ficava ali na perimetral, pertinho aqui de Ouro Preto, né? A gente pegar a perimetral, tem até alguns alunos que moram ali naquela região, mas não é na região de Ouro Preto, é mais como quem está indo para Presidente Kennedy, ali tinha um lixão. Ainda existe, a área ainda está lá, né? Se olhar do lado direito, quem tiver um dia indo, subindo a perimetral, sentido Recife, sentido Presidente Kennedy, presta atenção no seu lado direito, assim, né? No seu lado direito, assim, vai ver uma área bem alta, assim, um terreno bem alto, assim, uma colina, um terreno bem alto, com a cerca ali, não tem nada ali, nem provavelmente vai ter por bons anos ali, porque aquele terreno ali está todo contaminado, né? Eu acho que vai passar ali muitos anos até que aquela terra ela possa ser utilizada para alguma coisa, tá? Também pode ser descartada pior ainda no rio, no mar, no rio ou no lago, tá certo? E a melhor de todas as formas que seria a reciclagem, a reutilização desse material de alguma forma. Eita, barulhinho aí de, não sei se é ambulância ou se é polícia, ambulância, tá cara, se é ambulância, né? Como moro pertinho aqui de hospital, então esse barulho vem de tempos em tempos, ok? Então, World Web, né, a internet, né, defines its disposal as unit for getting rid and destroying or storing used, damaged or the unwanted industrial, agriculture, domestic products and substances. Bom, basicamente é tudo isso que a gente falou, né? Que se desfazer, né, do lixo é exatamente aquilo que a gente falou, com outras palavras, não vou entrar nesse mérito aqui, não. It also entails proper discard or discharge of material waste in accordance with the local environmental regulatory framework. Então, também, né, o desperdício ele tem que ser de acordo com o que determina, né, as autoridades que, em teoria, são responsáveis aí pela preservação do meio ambiente. É coisa que a gente ainda não tem, a gente nem isso a gente tem no Brasil, né? A gente ainda nem tem leis, a gente ainda nem tem uma legislação que atue de maneira
mais aprofundada, né? Está começando agora, está começando a surgir isso agora. Vamos lá. Because waste disposal includes a myriad of processes such as collection, transportation, dumping, recycling, or sewage treatment, among other waste products, monitoring and regulation measures, there are lots of problems associated with waste disposal. Here are the common waste disposal problems and their solutions. Então, a questão do descarte aí, né, do lixo, vai muito, mas muito além, boys and girls, de uma questão política, né? De dizer assim, não, a partir de agora é uma lei, determinar uma lei. A partir de agora não pode jogar o lixo fora, né? Assim, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? E aí ele fala uma série de processos, myriad of processes, tem vários processos aí, que esses processos eles têm que funcionar bem para que essa questão do gerenciamento do lixo ele funcione. Então aí vem a questão da coleta, vem a questão do transporte, vem a questão de onde vai ser jogado esse desperdício, esse lixo, de como vai ser reciclado, tá certo? E a questão também do saneamento básico, né? De tratamento disso daí. Tá certo? Porque tudo isso acaba incluindo água, acaba incluindo o uso de muita água. E essa água depois, essa água contaminada, ela vai para onde? Vai fazer o que com essa água? Vai se tratar essa água como? Então, tudo isso são coisas a ser gerenciadas, né? Vamos fazer um raciocínio aqui rápido. Vamos dizer que a prefeitura de Olinda, a partir de hoje, passa uma lei e diz assim, está proibido descartar lixo, né? Você agora não pode mais jogar lixo no meio ambiente, não. Você diz assim, e eu vou fazer como com o meu lixo? O que eu vou fazer com o meu lixo? Você não pode ficar com lixo dentro de casa. Ah, não. Agora você vai ser obrigado a separar o seu lixo, a diferenciar o seu lixo. Então, plástico é num lugar, lata em outro e vidro em outro, né? E papel e papelão em outro. E material orgânico, né? Que a gente chama material biológico orgânico em outro. Então, você tem que separar em 5 tipos diferentes de lixo. Olha como já complicou para dentro de uma casa. Vamos lá. Mas assim, tá, eu vou botar onde esse lixo? Tudo bem, eu vou separar, mas eu vou botar. Ah, não, vai ter que ser uma sacola especial, porque como é que o catador de lixo vai saber qual é qual? Aí você tem que ir e comprar um saco de lixo especificando qual é qual. Então, tá bom, vou ter esse custo, vou comprar. Veja como é complicado, né? A pessoa vai, chega lá, assim, mas não pode ficar em qualquer lugar, porque chega animal, e o animal vai abrir aquele lixo. Tá bom, vou comprar os containers, né? Comprar os containers para ficar o lixinho lá e quando passar o carro do lixo levar. Mas aí o caminhão do lixo vai fazer como? Vai passar um caminhão do lixo para cada um? Porque o caminhão do lixo vai pegar como? Como é que vai separar qual é qual? Ele, né? Não sei se você já viu o caminhão do lixo, mas o que a caminhão do lixo faz? Pega o saco, joga dentro e bom, vai prensando, vai prensando. Então, mas vamos dizer que sejam 5 caminhões diferentes de lixo. Vai passar um só para pegar lata, um só para pegar orgânico, um só para pegar. Veja a complicação. Depois, ok, conseguiu fazer isso tudinho. Para onde vai cada um? Vai ter que ter 5 lugares diferentes, né, para tratar desse lixo. Estão percebendo o grau de complicação? Beleza. Uma vez, tudo bem, vai para um lugar só que tem vidro. Mas para o vidro ele ser reciclado, ele tem que ser lavado, ele tem que passar por todo um processo de limpeza, de higienização, para esse vidro ser vendido, talvez para a indústria que vai quebrar esse vidro e vai reutilizar esse vidro de alguma forma. A lata, a mesma coisa, né? Então, assim, é muito, muito, muito complexo. Percebeu como a estrutura que a gente tem hoje, nem de perto, dá conta da necessidade do que a gente precisa fazer para que esse processo ele aconteça de uma maneira que não prejudique o meio ambiente.
um investimento que tem que ser feito tanto da parte da população, das pessoas, quanto dos governos, quer seja município, quer seja estado. Então, assim, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado na hora da gente impor algo à população, né? Que não existe nem do ponto de vista governamental, nem do ponto de vista do cidadão, do civil, nem também da outra ponta, que é da industrial, porque você também tem que ter uma indústria disposta a pagar esse material. Não, me dê esse material, que eu vou ter um custo à parte de destruir esse material para refazer esse material de novo. Né? Às vezes é mais barato você comprar um material do zero do que refazer ele novamente, por incrível que pareça. Por exemplo, como essa questão da lata mesmo, né? Ele está limpo. Né? Eu estava, por exemplo, isso daí estava vendo em uma reportagem, isso já tem uns anos, já 2019, a briga lá de Donald Trump com a China, os Estados Unidos, o que é que os Estados Unidos fazem? Um dos grandes produtores de lixo, né? Acho que era o maior na época, não sei se ainda é, produtor de lixo do mundo. Aí o que é que os Estados Unidos fazia com o lixo dele? Exportava. Exportava e um dos grandes receptores desse lixo era a China. Era uma espécie de acordo que a China tinha. A China vendia muito para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, eu acho que numa coisa assim, peraí, mas como é que eu vou te comprar e depois vou descartar isso daí? A China, não se preocupe não. Aí manda os containers cheios de produto e voltava com os containers cheios de lixo. E, bum, descartava esse lixo em regiões lá, os landfills lá da própria China. Bum, jogava lá. Camboja, aqueles países bem pobres, até recebiam esse lixo de graça, porque sustentava comunidades inteiras, né? Porque o americano, o desperdício do americano é enorme. Tomar uma garrafa de água que o americano nem em garrafão compra direito, né? Pega, compra logo garrafinha de água, fica tomando de garrafinha, jogando fora. Então, aquilo tudo ali servia até de renda. As pessoas iam lá naqueles landfills ali e ah, e pegava aquele material para revender, para ganhar dinheiro. E o americano, computador, não doa geladeira, não doa fogão para ninguém, joga no lixo. Americano de um ano, 2 anos, troca. Pega a geladeira, não gosta dessa geladeira não, vai comprar outra e joga a geladeira fora. Então, isso tudo para essas comunidades era uma fonte de renda muito interessante, né? Mas o lixo, de uma maneira geral, chove, essa chuva joga para o rio, do rio joga para as lagoas ou joga para o mar. E aí, ó, regiões, praias, regiões enormes lá no sul, principalmente da Ásia, totalmente poluído de lixo. Né? Não só país, não só os Estados Unidos fazia isso, mas a Inglaterra também. Eu estou citando aqui o caso dos Estados Unidos porque nessa briga do Trump com a China lá, a China disse, beleza, então não vou receber seu lixo mais não. E aí ficaram loucos, porque nem infraestrutura para administrar lixo os Estados Unidos têm, porque eles repassavam essa bronca para outros países, né? Então, é algo que a gente tem que pensar. Então, vamos lá. Vamos ver alguns dos problemas. Production of too much waste. Né? One of major waste disposal problems is attributed to the generation of too much waste. Então, a gente vive uma geração de consumo muito alto e consequente desperdício muito alto. America alone is responsible for the producing of about 220 million tons of waste annually. Só os Estados Unidos produz 220 milhões de toneladas de lixo. In 2007, for instance, it's recorded that Americans generated nearly 260 million tons of municipal solid waste. Então, em 2007, 260 milhões de toneladas, gente. Isso não é um probleminha, não há um problema, é um problemão. E a gente precisa ter essa consciência já pequenininha. This is about 2.1 kilograms per person each day. Os Estados Unidos produzem 2,1 kg de lixo por dia, por pessoa, por dia. Cada pessoa nos Estados Unidos produz, em média, 2 quilos de lixo.
É muita coisa, gente. É muita coisa, mas muita coisa mesmo. Não é brincadeira, não. O meio ambiente não consegue dar conta disso, não. 2 quilos, se você parar para pensar, né, vamos dizer, uma mochila dessa, de vocês quase, metade de uma mochila dessa de produção de lixo, todos os dias. The point is there are only figures in America. Okay? Então, let's try to imagine the amount of waste produced by the rest of the population across the globe. Então, nesses números, eles estão mais fáceis, né? Porque os Estados Unidos fazem pesquisa, estudos a respeito disso. Então, a gente consegue ter uma análise americana disso daí. Mas significa que eles são os únicos? Não. Com certeza, o restante do mundo, né? Tem um desperdício inteiro, grande. Então, according to the World Bank report, the average global municipal solid waste generation per person daily basis is 1.2 kilograms. Então, imagina-se que é 1,2 kg por pessoa ao redor do mundo. Tá? Então, a gente, em tese, produziria 1,2 kg cada pessoa do Brasil. Isso é um cálculo bem arredondado, né? Ok? Então, a gente já tem essa consciência, tá certo, de que o consumismo, né? O consumismo gera isso daí. Então, antes de a gente comprar, vamos pensar a respeito disso. Vamos lá, segundo problema. Most of the waste is toxic. Okay? The majority of the state and local authority legislation generally lacks on regulation the ever-expanding manufacturing industries. On a daily basis, these industries produce toxic products and end up getting thrown away after use. Most of these products contain hazards and health-threatening chemicals. Então, a maior parte desse lixo é um lixo tóxico, e até o orgânico ele acaba se transformando em lixo tóxico, tá certo? Porque desenvolvimento de bactérias, de superbactérias, Então, quando eu digo tóxico, não é só a bateria do celular, ou a bateria do computador, ou a pilha, né, que já tem uma toxina radioativa. Não. É o próprio lixo orgânico, quando ele está ali misturado, tá certo? Aquilo ali vai desenvolvendo. Aquilo ali é um terreno fértil para superbactérias. E essas bactérias e superbactérias entram no water stream, né? Entram na água. Essa água vai ser consumida por nós, né? Mesmo que ela seja tratada, mas o tratamento consegue destruir 100% delas, isso acaba retornando para a gente. Tá certo? Então, algo a ser pensado. Landfills are a problem as well. Então, os lixões também são um grande problema. Vamos lá. Ó. Most landfills lack proper on-site waste management, thereby contributing to additional threats to the environment. In the long term, landfills leak and pollute groundwater and other neighboring environmental habitats, making waste management very difficult. They also give off potential unsafe gases. Ainda tem essa questão. Vamos lá. Então, ó, questão do lixão ali de Olinda, o lixão de Olinda. Pessoal, aí a pessoa diz assim, não, mas calma, pessoal. Ali é uma região que foi isolada, a região, o lixo vai para lá, e vamos, tudo bem, ali contaminou aquela área, mas, pô, é uma areazinha lá, pegou, reservou-se lá, uma colinazinha lá e acabou-se. Não. Você tem uma mata do lado, você tem. A gente acha que a água ela só está na superfície. Não, também tem água no subsolo. Principalmente ali que é uma colina, com certeza tem água passando no subsolo. Essas toxinas, esse lixo, né, vai contaminar, vai entrar ali nas fontes de água ali, no subsolo, na água do subsolo. Essa água do subsolo ela é conectada com a água do rio também, né? Além do mais, a gente tratando principalmente do lixão de Olinda, tem comunidades que passaram a existir ali aos arredores. Você tem a mata de um lado, aquela mata ali do lado, você tem comunidades ao redor, você tem fontes de água passando por debaixo, você tem rios que conectam com essas fontes, e você tem o que ali? Canal. Se a gente vai andando mais para frente, a gente vê um rio passando ali próximo. Você acha que em algum momento não vai conectar? Vai.
e aí você vai destruir não só a vida naquele rio, mas você vai destruir também quem vive, a população ribeirinha, e com certeza aquela água do rio, né, como o ditado diz, né, a água do rio corre para o mar, vai contaminar o mar também. Ok? Então vamos lá. Regulations are based on vested interest. Então, e aí existe toda uma indústria, pessoas que têm interesse em não se criar regulamentações e não prestar atenção nisso, porque principalmente indústrias, né? Porque as indústrias, quanto mais regulamentação, quanto mais exigência porque o desperdício é grande das famílias, mas é muito maior das indústrias. Então, e também é um custo a mais para municípios e para estados. Então, municípios e estados não têm tanto interesse porque gera um custo a mais, indústrias não têm interesse porque é um custo a mais para eles, porque se eles pegam, vamos dizer, produz, o que sobra, desperdiça, joga em qualquer lugar. Agora não. Se você cria uma legislação dizendo assim, você não pode jogar em qualquer lugar, você tem que tratar isso daí, é um custo a mais. E para as próprias famílias que não têm a consciência, dizer, ah, não, muito mais fácil jogar tudo num lixo só, num saco só e desperdiça. Então, meio que existe assim um desinteresse, digamos, de uma maneira geral em relação a essa questão aí. Tá certo? Então, reliance of dying technologies to reduce and recycle waste. Então, muitas tecnologias, que inclusive são tecnologias que têm uma tendência a desaparecer, né? Elas já estão num processo, né, automático de serem substituídas por outras tecnologias, então elas se recusam ainda mais em criação, digamos, legislação de leis que façam com que elas tenham um custo maior, porque aí vai acelerar o processo, tá certo? Desaparecimento delas, tá certo? Mais ou menos por aí, tá certo? E aqui, vamos ver, aqui tem number 6. Some of the technologies marked as green are not true in actual sense. E aí a gente tem aí questão aí do que a gente chama de falácia, né? Essa palavra aqui, talvez você nunca tenha ouvido, falácia. É como se fosse uma outra forma de mentir, né? É contar uma historinha para ludibriar as pessoas, né? Que agora está surgindo nessa coisa, de empresas verdes, de produtos verdes, de tecnologia verde, né? E na verdade não é tão verde quanto a gente verde no sentido assim de ser pró-meio ambiente, ser a favor do meio ambiente. E quando a gente vai analisar, ela não é tão meio ambiente assim quanto a gente pensa, né? Por exemplo, vamos pensar aqui no exemplo de uma indústria, né? Digamos assim, que se diga uma indústria verde, né? Um produto verde, produto pró meio ambiente. Vamos pensar assim, deixa eu ver, uma indústria, vamos dizer, uma fábrica de computadores que diz assim, a gente não usa energia, gás ou petróleo, né? A gente usa energia solar, nossa indústria é toda equipada de energia solar, a gente usa a nossa própria energia. Mas ela produz computadores. Esse material que ela tira para produzir computadores sai do solo, sai da destruição do meio ambiente. Não existe uma propaganda, um marketing para que os compradores desse produto, né? Porque essa própria indústria deveria criar um sistema em que coletasse, olha, a gente vai te vender esse produto, mas quando você não quiser, traga para a gente que a gente mesmo vai processar. Não, não existe interesse, porque isso gera mais custo, é mais fácil para essas indústrias comprar o produto cru, a matéria-prima crua, e fazer um computador do que, vamos dizer, comprar um computador todo e desmontar ele, tirar as peças e reciclar tudo de novo. Dá mais trabalho, dá mais custo. Então, ela diz assim, não. Bom, para a gente finalizar, como homework, a gente agora vai passar como homework soluções. Quais são as soluções? Vocês vão fazer a pesquisa de uma dessas soluções. Então, eu vou mostrar aqui algumas dessas soluções na hora de desperdício do lixo. Então, reduce, reuse, recycle. Então, a gente tem aqui reduzir, reutilizar ou reciclar. É uma dessas opções que vocês podem trabalhar como homework de vocês.
Outra seria Effective Waste Disposal and Management. Então, formas eficientes de jogar fora esse lixo, certo? Que soluções para isso? Control and monitoring of land filling and flight tipping activities. Então, um controle e um monitoramento maior dessas regiões em que a gente joga o lixo, certo? Waste diversion plans. Planos municipais ou estaduais ou governamentais ou até mesmo da iniciativa privada para gerenciar esse desperdício, tá certo? Então, improvement of thermal waste treatment. Então, aqui também muita gente usa o gás, que era um problema que a gente nem chegou a falar, mas o gás, que ele produz um gás, esse lixo produz um gás, muita gente usa como um recurso para ganhar dinheiro. Então, gerencia esse lixo e usa esse gás como fonte de energia para vender, né? Ou até para utilizar mesmo. Então, é outra solução. Polluter pays principles and eco-products responsibility. Então, produtos também que têm uma consciência ecológica, tá certo? Então, vocês vão, ok, boys and girls, pegar uma dessas soluções e vocês vão trabalhar, vão fazer uma pesquisazinha, que é o mesmo esquema, postar lá no Class App para a gente, tá bom? Então, com isso, a aula de Teacher Leo vai acabando em Geography e desejo a todos um excelente fim de semana. Goodbye!